Olá meninas, tudo bom? Hoje é 17 de outubro de 2019, hoje é quinta-feira. Hoje nós estamos no nosso 25º dia da caminhada de oração 5. O tema de hoje é o cajado e o cedro. O tema-chave vai estar em Salmos, capítulo 23. Vamos estar lendo também um pouquinho de Esther, capítulo 5, Esther, capítulo 8. Bom, irmãs, nós vamos falar desses dois instrumentos, o cajado, para que ele serve, o cetro, para que ele serve. A gente gosta muito de ler, né, ali em Esther, que nós vamos estar lendo aqui, Esther capítulo 5, versículo 2. A gente gosta muito de ler que o rei estendeu o cetro para Esther e deu a ela uma grande vitória, né? Mudou a vida de Esther, salvou seus familiares, foi algo surpreendente. E a gente também gosta muito de recitar o Salmo 23 e dizer que o cajado do Senhor nos consola, mas nós temos que aprender a decifrar bem o que tudo isso significa, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Vamos ler o Salmo 23 todo e depois os 2 versículos de Esther, e vamos entrar nessa palavra poderosa, abençoada, que é a palavra do Senhor que nos sustenta todos os dias, nos coloca de pé, é um fôlego de vida para as nossas narinas, restaura a nossa força, abre a nossa visão e tem transformado a nossa vida. Amém? Então vamos lá. Capítulo 23 de Salmos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com o teu óleo e o meu cálice transborda. Irmãs, o Senhor quer falar algo conosco aqui, que é muito importante que a gente aprenda. E eu quero que a gente imagine agora na sua mente um cajado, né? Como é um cajado? É uma vara de madeira, né? Um pau bem forte, e na ponta dele ele é longo, mas na ponta dele uma curva, né? Como se fosse um cabo de guarda-chuva, né? Bem longo e forte. Então eu quero que você imagine isso, né? Esse cajado. Nós começamos aqui. A gente gosta muito do Salmo 23, né? Todo mundo gosta de recitar, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, eu quero que você imagine um rebanho de ovelhas, né? E você é uma ovelha. Você é uma ovelha, você está nesse rebanho, né? O Senhor é o seu pastor. Então, o pastor todos os dias está ali, já, né? De manhã cedo já acorda, já vai cuidar das suas ovelhas. Assim era Davi, né? Assim era Raquel. A palavra de Deus diz que Raquel era uma pastora de ovelhas. Então, o pastor levanta, vai cuidar das suas ovelhas, está todos os dias ali cuidando das suas ovelhas. Eu lembro de um sonho que eu tive há uns 2 anos atrás, eu já contei esse sonho em um outro devocional, que estava acontecendo algo muito destruidor numa cidade, e eu não sabia para onde ir. E quando eu consegui sair da cidade ali, mas ia cair algo que ia destruir toda a cidade, eu ouvi do Senhor dizendo assim, eu falava para Deus, Deus, para onde eu vou? E ele disse, segue as ovelhas. E quando eu vi, vinha descendo uma pastora conduzindo as ovelhas, e eu fui seguir, e essa ovelha foi conduzida a um abrigo seguro, e eu fiquei ali. Então foi um sonho muito gostoso, muito que me trouxe direção, que me trouxe paz. E é lógico que eu não tinha como acordar e não pensar nesse texto, né, de Salmo 23. Eu amo muito Salmos, eu amo muito aprender com a palavra de Deus, especialmente nos Salmos. Salmos são muito poderosos. Então a gente gosta disso, né, irmãs? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas eu quero colocar o cajado em cada versículo que a gente for ler aqui novamente. Eu li, como todo mundo já conhece,
mas eu quero, o que o Senhor colocou no meu coração hoje aqui, a gente aprender sobre o cajado. E eu quero, cada versículo eu vou ler novamente, colocando o cajado, que é coisa que muitos de nós não damos atenção. A gente só recita que o cajado nos consolará. E para que serve o cajado? O cajado ele serve para te corrigir, ele serve para direcionar, ele serve para te salvar dos perigos. Então você vai imaginar uma ovelha, vai imaginar aquele rebanho, o pastor está conduzindo as ovelhas, com o seu cajado grande ali, forte, aquela madeira forte. Então, como que ele corrige com o cajado, né? A ovelha, por exemplo, vamos supor que ela está mexendo num lixo, né? Resolveu mexer num lixo, onde vai ter ali, por exemplo, vamos supor que tenha latas, né? Naquele lixo, e aquilo pode cortar ela, pode machucar ela. É necessário que o pastor corrija essa ovelha. Então, ele pega esse cajado, ele dá umas encostadinhas assim. Ele não vai espancar a ovelha, não, viu, irmã? Fica tranquila. Ele não vai meter o cajado e quebrar as pernas da ovelha, não. Ele vai dar uma encostadinha assim, uns tapinhas assim, dizer, sai daí, fofinha, que você pode se machucar, né? Aí não é lugar para que você coma. Eu estou aqui para trazer uma comida decente para você. Dá licença desse lixo. Então, ela dá aquela encostadinha assim. Então, ele está te corrigindo. Ele também te direciona, né? Quando as ovelhas vão caminhando, aquele monte de ovelha, para que elas não se desviem, ele dá aquela encostadinha assim, para que todas caminhem juntas. É para cá, não vai para lá não, né? E ele salva a gente do perigo. Se uma ovelha tá para cair em algum lugar, ou ela tá um pouco longe dele, ele estica aquele cajado que tem aquela ponta, encosta no pescoço ou assim na barriga da ovelha e puxa a ovelha de volta. Ou se ela está caindo de espinhadeiro, algum lugar, ele pode, aquele gancho pode engatar ali nela, assim, pela barriga, debaixo aonde que pegar? Sei lá, irmã, vocês imaginam aí, tá? E aí ele vai e puxa aquela ovelha. Então, o cajado serve para isso, te corrigir, te direcionar e te salvar dos perigos. E o cajado ele serve também para que o pastor use para defender a ovelha de algum perigo, né? Então, se vem algum animal tentando atacar as ovelhas, aquele cajado, que é uma madeira muito forte e é uma arma, né, do pastor para se defender a ovelha. Então, nós vamos ler novamente, e é aqui que o Senhor quer nos ensinar. O Senhor é o meu pastor. Ele é o seu pastor, irmãs? Ele é o meu pastor? Você se deixa pastorear? Você se deixa ser conduzida por esse pastor? Né? Que tipo de ovelha nós somos? Tem uma musiquinha que, de quando a Rebeca era pequenininha, um CDzinho que eu tenho aqui, um CDzinho muito fofo, até um CDzinho, acho que foi uma amiga que me deu, ele até é umas musiquinhas católicas, muito fofinha para criança, que fala dos evangelhos, e tem essa musiquinha que fala da ovelha, que fala, a ovelhinha travessa do rebanho se afastou, foi para longe, se perdeu, sem comida até chorou, mas o bom pastor sentiu falta da ovelhinha, procurou até que a encontrou. Então, é muito fofinha e eu quero que você imagine que tipo de ovelha você é. Você realmente se deixa pastorear pelo seu bom pastor? Aí aqui está dizendo, nada me faltará. Não vai faltar nada para a ovelhinha, mas qual ovelhinha que não vai faltar nada? Para aquela que se deixa ser guiada pelo cajado, para aquela que se deixa ser conduzida, para aquela que se deixa ser pega pelo cajado e colocada no lugar dela de volta. E aí aqui está dizendo, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aí a gente imagina, né, irmã, aquele pasto verdejante, a gente descansando. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Mas você vai no pasto que ele está guiando? Ou o pastor diz para as ovelhas, né? Ovelhas, hoje nós vamos para aquele pastos verdejantes, o sol está muito quente, eu quero conduzir vocês ao pasto verdejante. E aí você é aquela ovelha empacada, né? Na verdade, não existe ovelha empacada, talvez virou bode, né? E aí empaca
eu não vou sair daqui. E ele quer nos conduzir a um pasto verdejante. Tudo isso que ele faz com as ovelhas, irmãs, o cajado está junto. Então ele fala, levanta, vamos para o pasto, e você tem que seguir ele. E ele vai conduzindo. Mas se a ovelha está empacada lá e não quer sair, como é que você vai desfrutar dos pastos verdejantes? Ele me leva junto da água de descanso. Tudo é o pastor que leva, mas a ovelha tem que seguir. Se a ovelha não seguir o pastor, você não vai para lugar nenhum. Esse pastos verdejantes e essas águas tranquilas, ela é a palavra de Deus. Você não fique aí, irmã, no seu desespero, na sua dor, na sua luta, na sua vida, na dificuldade, pensando que um dia vai cair do céu esse pasto verdejante com as águas tranquilas. Não pense que isso acontece. Ele te conduz. Suavemente ele te diz, filha, por que você não lê a palavra hoje? Filha, por que você não ouve uma palavra? Por que você não me busca? Esse é o pasto verdejante que Deus quer nos conduzir, irmãs. Tudo isso, não esqueça, conduzido pelo cajado. Ele refrigera a minha alma. Quando nós começarmos a comer desse pasto verdejante e beber dessas águas tranquilas, águas de descanso, ele vai refrigerar a sua alma. Por isso que muitas vezes nossa alma está inquieta, agoniada, inquieta às vezes com coisa tão simples, irmã, que parece um furacão quando vem, eu sei, mas é tão simples às vezes foi uma palavra que te chateou, às vezes foi uma afronta, às vezes foi algo que não deu certo, que parece que é o fim do mundo, mas é porque a nossa alma, ela não aprendeu ainda a beber das águas tranquilas do Senhor, a comer desse pasto verdejante. Aí a gente tem uma alma inquieta, a gente não tem refrigério na nossa alma. Então, quando a gente deixar esse pastor nos guiar, a gente vai aprender a receber isso. Aí está falando no versículo 23, no versículo 3. Ele guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. E às vezes a gente está passando algumas coisas e a gente quer a justiça de Deus. E ele quer nos guiar àquela justiça. Mas a gente, que aquela cena, aquela ovelhinha travessa, aquela ovelhinha empacada, a gente não se submete. Justiça, irmã, é algo muito que a gente precisa aprender, é algo muito sério. A gente quer justiça, mas a gente não é justo muitas vezes. A gente quer que Deus faça justiça na nossa vida, mas a gente não pensa duas vezes em levar um chefe para a justiça, para arrancar tudo que é dele, né? Isso, e a gente quer justiça. Deus faz justiça na minha vida. Às vezes, a gente não consegue abrir mão do nosso direito, aparentemente. Às vezes foi um trabalho que abençoou a gente a vida toda. Mas na hora que mexeu no seu calo, agora vocês vão ver comigo. Vou levar na justiça, vou arrancar tudo, vou mostrar quem é que manda. Depois de a gente sujar a nossa mão, irmãs, com pouca coisa, como é que a gente vai pedir a justiça do Senhor? Como é que a gente vai clamar pela justiça do Senhor? Então, o Senhor, esse cajado, ele nos leva para veredas da justiça. E esse cajado o tempo todo, porque o cajado, a Bíblia diz, né? Eu corrijo ao filho que amo. Eu corrijo a todo filho que eu amo. Se o filho está sem correção, então não é filho, é bastardo. Então, o filho mesmo que quer se achegar a Deus, Deus vai estar corrigindo. E essa correção, muitas vezes, ela é delicada. Ela não precisa ser dessa forma que eu falei no começo de o Senhor pega o cajado e quebra as pernas da ovelha. Não, nós temos um pai amoroso que nos corrige, sim, mas que ele apenas pega esse cajado, dá umas encostadinhas assim na ovelha, sabe? Dá uns sustinhos assim. Não é por aí. Então ele nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Será que nós amamos ao Senhor, amamos o nome dele, a ponto de não entrar em caminhos que vai nos destruir e que vai até mesmo envergonhar o nome do Senhor? Então hoje é um dia para a gente pensar mesmo sobre esse Salmo 23.
E aí fala no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Eu sei que esse texto aqui é acho que é uma das partes mais profundas do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Às vezes existe isso, né, irmã? Não tem jeito da gente escapar. É o mundo, nós estamos no mundo, não tem jeito da gente escapar, muitas vezes, do vale da sombra da morte. Mas aqueles que vão conhecer o livramento, irmãs, é aquele que conhece que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. É aquela ovelha que andou com o Senhor, foi direcionada pelo Senhor, sabe? É uma ovelha que na hora que ela está na frente do perigo, né? Que ela está ali talvez diante de um leão, diante de um urso que vai destruir uma ovelha, porque a ovelha é um dos bichos mais dócil, mais manso e mais indefeso, né? Às vezes, quando ela estiver ali naquele momento, ela vai dizer, eu não vou temer, porque tu estás comigo, o teu cajado me consola. Porque é uma ovelha que sabe, não, ele está comigo todos os dias. Ele pode não estar, eu posso não estar vendo ele aqui agora, mas ele está chegando. Ele está de olho em mim, ele me protege, ele já me deu águas tranquilas, ele já me levou a pastos verdejantes, ele já me sustentou. Eu sei quem é o meu pastor. Então, para nós vivermos realmente esse versículo, nós temos que conhecer esse pastor. Nós temos que estar perto desse pastor. Que nós não venhamos ser essa ovelha da musiquinha que eu falei, a ovelhinha travessa. Tem muita ovelhinha travessa que sai pipocando, pulando cerquinha, buscando comida onde não devia, e depois não sabe o que acontece, né? Tá totalmente sem direção, já tá virando quase um bode, porque bode é completamente diferente de ovelha, né? Bode é um bicho empacado, é um bicho rebeldezinho, é um bicho difícil, obstinado. Então, irmãs, vamos tomar cuidado para a gente não virar um bode e vamos ser a ovelha que ama estar junto com o seu pastor, que ama conhecer o seu pastor, que ama receber do seu pastor tudo aquilo que ele tem para nos ensinar, tudo aquilo que ele tem para nos dar, porque o pastor ama a ovelha e ele e a palavra diz, né, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, por que ele vai atrás da ovelhinha perdida, né? Como diz a parábola da 100 ovelhas, né? Porque ele ama a ovelha. Porque ele tem prazer, ele sabe ali a importância de cada uma daquelas ovelhas. Por isso que ele deixa ali as 99, vai atrás daquela, né? E a palavra de Deus diz, prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com o óleo, meu cálice transborda. Esse é o ápice do Salmo 23, todo mundo ama. Mas, sabe, irmãs, muitas vezes, para que seja preparada uma mesa na presença dos nossos adversários, a gente tem que aprender a exercitar aquele versículo que eu amo, que é Provérbios 19, 5, não lembro, né? Eu amo tanto, mas não lembro. Que fala, a sabedoria do homem lhe dá paciência, a sua glória é ignorar as ofensas. A gente só quer a mesa na presença dos adversários, mas a gente não quer perdoar os adversários, a gente não quer demonstrar compaixão para os adversários, a gente não tem paciência com o adversário. Se o adversário pisar no nosso calo, como é que Deus vai preparar uma mesa na presença dos seus adversários? Esses dias eu vivi uma experiência tremenda. Deus sempre faz isso comigo, Ele me ensinou isso. E é verdade, Ele prepara uma mesa, literalmente. Literalmente. Se você prestar atenção, Ele prepara uma mesa, literalmente. E Deus preparou uma mesa na presença dos meus adversários para que eu pudesse... Para que eu nem preciso falar. Quando você, irmãs, quando você aprender a viver isso... A mesa que Deus prepara diante do seu adversário, você não precisa contar a bênção, você não precisa falar nada. Eles vão ver com os próprios olhos. Mas para chegar nesse ponto, eu tive que baixar a cabeça, eu tive que engolir humilhação, né? Eu tive que engolir afronta. Mas se você quer viver uma mesa na presença dos seus adversários, aprenda a se conter.
Não deixa a ira te dominar. Não deixa a ira ser aquela que te domina, aquilo que fica te corroendo, sabe? A falta de perdão, porque falou isso comigo, porque me humilhou, mas um dia vai ver. Entrega na mão do seu pastor. Quem cuida das ovelhas é o pastor. O pastor está vendo. O pastor está vendo aquele cão que fica rosnando toda vez que você passa, né? E te amedrontando. Calma. Então, se nós queremos viver isso, precisamos deixar o pastor nos conduzir. E aqui está falando, unja a minha cabeça com seu óleo, e o meu cálice transborda. Será que a nossa cabeça ela está ungida com o óleo do Senhor? O que significa o óleo do Senhor? O Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. Ontem nós falamos de um exército ruim que tem crescido e tem tido domínio na nossa mente. Então, para que se você se assente numa mesa perante seus adversários, uma mesa de honra, uma mesa de vitória, sua cabeça tem que estar cheia do Espírito Santo. Para quando você se assentar na frente do seu adversário, ali não tem ira, ali não tem vingança, ali tem, às vezes, é misericórdia, é amor, é um olhar de dizer assim, olha, vocês estão vendo o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de vocês também, se renda. É demonstrar o poder do nosso grande pastor. E aí fala que o meu cálice transborda. Aí o seu cálice vai transbordar de alegria, vai transbordar de gratidão. Mas o que tem transbordado no nosso cálice? Talvez o nosso cálice está cheio de água suja, né? Águas podres, que está ali, água parada, que a gente deixou aquela sujeira ficar ali parada. Então, o que o Senhor quer falar com você hoje é sobre isso. Se deixe ser guiado pelo bom pastor. Se deixe ser conduzido pelo cajado. Vamos falar um pouquinho do cetro, rapidinho aqui no capítulo Esther, capítulo 5, versículo 2. Por 2 momentos, o rei estendeu o cetro para Esther. Quem fez a caminhada de oração 3 vai lembrar disso. Então tá aqui, capítulo 5, versículo 2 fala assim: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Ele estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. E ele perguntou: o que você tem, rainha? Até a metade do reino eu te dou. A gente gosta muito disso. A gente gosta muito de ver essa história, a gente fica sonhando para o dia que o rei vai erguer o cetro para nós e a gente vai poder tocar e a gente vai poder fazer o nosso pedido e o nosso pedido vai ser aceito. E aqui no capítulo 8, novamente, aí é uma outra hora, ele estende novamente o cetro sem ela pedir, sem nada. Era um momento depois quando ela precisa interceder pelo seu povo, e aí no versículo 4 do capítulo 8 fala assim: estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou e pôs-se de pé diante do rei. Então nós queremos muito, irmãs, viver a parte do cetro, né? Quer ser tocada, quer ser respondida, quer ter o favor do rei. Mas quando nós estudamos a vida de Esther, nós vemos que para ela chegar nesse ponto, ela teve que passar por toda uma preparação. Ela teve que se disciplinar na alimentação, na sua postura. Quem não fez ainda a caminhada de oração 3, um dia quiser fazer, vocês vão ver sobre isso. Foram 21 dias a gente falando sobre isso. Para que serve o cetro? Já que eu falei para que serve o cajado, para que serve o cetro? Ele afirma a sua identidade. Ele coloca assim: você é rainha, você tem parte aqui no reino, né? Ele libera a bênção e ele traz reconhecimento de que o rei está ao seu favor. Naquela época, não se podia chegar na presença do rei sem ser convidado, mas se ele estendesse o cetro, ele estava dizendo para todo mundo: essa é uma pessoa em que eu estou do lado dela, em que eu estou a favor dela, em que eu vou julgar a causa dela, em que eu vou dar vitória para ela, em que eu estou aqui para ouvi-la. E foi quando ele fala: o que você tem, rainha? O que você me pedir até a metade do reino eu te dou, ou seja, eu vou te dar muito mais do que você pediu ou pensou. Então esse é o papel do cetro.
Então, assim, mas você só chega, um servo só conhece o cetro do rei se ele aprender a passar pelo tempo da vara e do cajado. E na vida de Esther, a gente vê isso. A gente vê uma menina que era órfã, uma menina que conseguiu entender o propósito, se posicionar. A gente vê que ela fez um tratamento de 1 ano até entrar na presença do Senhor. Não vou falar aqui, mas porque nós já fizemos a caminhada de oração 3, né? Mas é algo tremendo, é algo fantástico, e é isso que o Senhor quer falar para você hoje. Você quer conhecer o cetro do rei? Então aprenda a se deixar ser guiado pelo cajado. E entenda isso, irmãs, o cajado do Senhor, não tenha medo do cajado do Senhor. O cajado do Senhor, ele é feito para bater no inimigo, para bater naquele que vem contra você, né? Para ali, na parte da ovelha, nós estamos falando aqui figurativamente na parte de uma ovelha, para bater num animal que vem destruir a ovelha. E ela encosta sim em você, às vezes vai ser forte, né? Vai dar uma encostadinha forte, porque vai ser forte se você for uma ovelha travessa. Se você for uma ovelha que ele já deu uma encostadinha e você não obedece, ele vai ter que encostar um pouquinho mais forte. Então, depende de você, que tipo de ovelha você quer ser. Você quer ser uma ovelha travessa, a ovelha perdida lá das 99 lá que ficou e uma perdeu? Ou você quer ser a ovelha tranquila que vai ser guiada pelas águas tranquilas e os pastos verdejantes? É você que vai escolher que tipo de ovelha você quer ser, né? É a gente que decide. Quando a gente acorda de manhã, a gente decide. Eu vou ser uma ovelha obstinada, que Deus vai falar e eu não tô nem aí. Depois eu tenho que clamar pelo socorro dele. Aí você já vai conhecer uma parte do cajado que vai te socorrer sim. Mas às vezes pode te machucar um pouquinho, porque dependendo de onde você se meteu, o jeito que vai pegar o cajado ali que para te tirar, não é que ele que está querendo te machucar, é você que se meteu onde não devia. Se você se mete num beco muito estreito e está empurralada lá, ele enfia o cajado para te puxar, né? Talvez você vai sentir um pouco de dor para ter que sair dali. Agora, foi o pastor que quis te machucar? Não, foi você que quis entrar lá dentro desse lugar, né? Que não devia. Então, que nós venhamos ser uma ovelha mais pastoreável, né? Uma ovelha mais mansa, uma ovelha que se deixa ser guiada, entender que ele vai cuidar de mim, eu não preciso sair de perto do rebanho para procurar comida no lixo, né? Ai, tá calor agora, não, eu vou procurar a sombra porque o pastor não sabe fazer o papel dele, então eu é que vou procurar aqui uma sombra porque ele tá demorando muito levar a gente pro pasto verdejante. Confia no bom pastor, leia esse salmo, irmã, se entregue, sabe? Fala, Senhor, me perdoa por ser uma ovelha travessa, muitas vezes, me perdoa por ser uma ovelha que sai por aí desembestada, sem perceber que tem tanto perigo, e eu devia estar quietinha junto com o rebanho, devia estar quietinha debaixo das suas asas. Então o Senhor quer falar isso conosco hoje, tá bom? Aprenda a se deixar ser guardada pelo cajado do Senhor. Toca no cetro do Senhor, quando Ele estender o cetro para você. O cetro, irmã, não é levantado de qualquer maneira, nem em qualquer assunto, né? Não é com qualquer coisa que o rei levanta um cetro. Você vê que quando Esther foi buscar ali a direção, os planos dela casavam com os planos de Deus. Então não é qualquer assunto bestinha, sabe? É qualquer assunto, tô aí passando uma lutinha, quero que o Senhor levante o cedro, aí você vai olhar bem na luta, a luta foi você que caçou, né? Não tem nada a ver com Deus, talvez Deus não tem nada a ver com o plano de Deus, você estava fora do caminho, Deus está te chamando para você fazer uma coisa, você está fazendo outra completamente diferente, e a gente na nossa ignorância não vê a hora de Deus levantar o cetro a meu favor. Então a gente tem que ser mais... enxergar mais a palavra como ela é realmente, mas, sabe, ver a verdade da palavra de Deus e tomar posse e se posicionar e não deixar mais com que o inimigo brinque na nossa mente, como eu disse ontem, não deixar mais com que aquele exército ruim fique se levantando. Vamos exterminar aquele exército ruim e levantar, né, e dar à luz, com os frutos do Espírito, dar à luz aqueles soldados que vai estar se erguendo na sua mente, destruindo tudo que não provém de Deus na sua vida. Bom, irmãs, era essa palavra que eu tenho para o dia de hoje. Que o Senhor possa completar a obra na vida de vocês. Bom, eu quero pedir desculpa porque às vezes eu erro muita coisa aqui, e eu quero dizer por que eu erro tanto, né? Não me justificando, porque eu não preciso, mas para a gente entender. Primeiro, que eu não sou perfeita, né? Segundo, irmãs, eu amo a palavra de Deus e eu foco muito na essência do negócio.
E terceiro, que eu não sou perfeccionista. Eu não sou uma pessoa que tem que estar tudo bonitinho, perfeitinho, senão não faço. Às vezes o perfeccionista acaba fazendo isso, né? Se não está tão bonitinho, tão perfeitinho, eu não faço. Então, quando eu acordo, primeiro que eu tenho que fazer esse devocional antes de trabalhar, né? Então, mando minha filha para a escola, tomo café, já vamos fazer esse devocional que eu tenho que trabalhar. Às vezes, nem sempre ele está pronto. 99% das vezes ele não está pronto. Ai, que bom, tá prontinho ali, é só pegar e falar. Não é. Eu tenho que fazer ele todo antes de eu falar. Então, acaba que nesses detalhes eu me perco. Eu me perco na data, eu confundo os dias. Às vezes está escrito aqui na minha frente, irmã, porque eu escrevo que dia que é, eu escrevo. Mas essa distração, né, acaba, não é nem uma distração por desleixo, é uma vontade de passar logo aquilo que Deus quer, aquilo que é o mais importante, e acabo me distraindo. Então, eu quero te pedir perdão para as meninas quando eu erro, igual ontem eu errei sobre Paulo. Eu falei, Paulo escreveu a maior parte do Antigo Testamento, lógico que não existe isso, ele é do Novo, então não foi do Velho, né? Ele escreveu a maior parte ali do Novo Testamento. Então, me perdoe. Outra coisa, tenho errado também porque existe uma palavra que fala assim, que eu amo. Salmo 126 fala, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, no natural, eu já ando mais com a cabeça lá em cima do que aqui embaixo mesmo, viu? Mais a cabeça está no céu do que na terra. E quando eu faço esses devocionais, eu estou vivendo momentos tão sublime do Senhor, com tanta bênção, com tanta revelação de Deus para a minha vida, em primeiro lugar, e que eu acabo me distraindo com essas coisas. Então, vocês me perdoem e podem ter a liberdade de falar quando eu errar, não fico chateada, porque, aliás, eu fico chateada até porque eu errei para depois, não é nem para nós, porque para nós que está fazendo aqui no momento, eu sei que vocês vão entender, mas eu fico assim, poxa, essa caminhada vai para frente depois, e aí esses errinhos, né, pode confundir lá quem ouve. Mas enfim, tenham a liberdade de me falar, tá bom? Como eu falei para vocês, é um grande treinamento para mim e é errando que se aprende, não é mesmo? Então tá bom, fiquem com Deus, um beijo.